livro de Jó. Livro de Jó. Nós ouvimos um louvor cantado pelas irmãs sobre adorar, adoração, uma letra muito bonita. E nessa letra o compositor diz que mesmo que não saiba muitas coisas, ou seja, não tenha resposta para tudo que acontece na sua vida, ele quer adorar a Deus. No livro de Jó, no capítulo 1, verso 21, Jó diz assim: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 20 diz que ele, nesse momento que disse essas palavras, ele tinha acabado de adorar a Deus. Todos nós conhecemos a história do livro de Jó. Os sofrimentos que este homem passou, que foram sofrimentos inigualáveis. Pelo menos não temos nenhum outro registro na Bíblia de alguém passar pelos sofrimentos que ele passou. Esse livro trata, portanto, de um assunto que diz respeito à vida de todo ser humano. E um assunto que nós, se pudéssemos, evitaríamos, que é o assunto do sofrer, do sofrimento. Mas aqui está este livro para nos ensinar muitas coisas acerca desse tema, o sofrimento. O livro começa dizendo que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Isso era Jó. Diz que ele era também o maior homem do Oriente. Está no versículo 3 do capítulo 1. Ele era riquíssimo. Muitas ovelhas, camelos, juntas de bois, jumentos e muita gente ao seu serviço. Além de ser muito rico, ele tinha uma grande família. Eram 12 na casa dele. Ele, a esposa, 7 filhos e 3 filhas. Uma família muito grande. Conforme vamos lendo o livro de Jó, nós vamos encontrar uma reunião que houve entre Deus e os anjos, na qual o próprio Satanás também esteve presente. E ali naquela reunião, Deus faz uma pergunta a Satanás. Capítulo 1, verso 8, Deus diz assim a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. O próprio Deus dá testemunho de Jó como um homem reto, temente ao próprio Senhor, sincero e um homem que se desviava do mal. Então Deus se agradava do testemunho, da postura e da vida de Jó. Só que ao responder para Deus, Satanás
Ele argumenta que Jó só era temente a Deus porque Deus o havia cercado de bens e tudo que ele colocava à sua mão, Deus abençoava. E Satanás então faz uma proposta a Deus e diz: estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, e ele vai blasfemar da tua face. Versículo 11 do capítulo 1. Essa era a proposta do diabo. Que Jó só era temente a Deus porque Deus o abençoava. Se Deus não o abençoasse e até mesmo tirasse as bênçãos materiais, aquilo que ele tinha na vida dele, Jó então não seria mais um homem temente a Deus, pelo contrário, se tornaria um homem blasfemo. Essa era a tese satânica. E Deus então permite que Satanás então atue. E diz no verso 12: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E a partir desse momento, o verso 13 diz assim: e sucedeu um dia. Esse versículo 13, com essa introdução, e sucedeu um dia, tudo mudou para Jó. Foi um dia que Jó despertou, sem dúvida, imaginando que seria mais um dia de atividades normais, um dia corriqueiro, um dia que ele estava já acostumado a viver, mas mal sabia ele que aquele dia ia marcar uma reviravolta terrível na vida dele. Aquele dia ia marcar o início da sua terrível provação, do seu imenso sofrimento. E sucedeu um dia. Quantas vezes na nossa vida também a gente pensa que as coisas vão tomar um rumo e num dia toma outro. Não é verdade? Nós acordamos de manhã para as nossas atividades normais, talvez alguns compromissos que não sejam tão corriqueiros, nós imaginamos mais um dia, mas aquele dia pode ser um marco de grandes reviravoltas, de grandes mudanças, de grandes transformações, e pode mesmo ser um dia que começa uma grande provação. Foi assim que aconteceu com Jó, porque aquele dia que parecia normal era um dia em que ele iria começá-lo perdendo muitos de seus bens. Muitos de seus bens. Primeiro, ele perde os seus bois, jumentas, perde muitos de seus funcionários, seus moços, seus trabalhadores, que são atacados, perde as suas ovelhas, diz o versículo 16, caiu fogo do céu, está escrito no versículo 16, então uma saraiva de fogo, e nós sabemos que a causa disso aqui tudo foi Satanás. Veja que Satanás operou em elementos da natureza com a permissão de Deus para trazer esse prejuízo para Jó. Queimou as ovelhas, queimaram os moços. Sobrou só um para contar a história para Jó. Jó naquele dia teve uma sucessão de notícias ruins.
E por último, chega talvez não, sem dúvida, a pior de todas as notícias. Quando chega um moço para dizer para Jó que os 10 filhos dele morreram. Os 10. Você já parou para pensar o que é isso? Pensa, meu irmão. Para pensar. Às vezes a gente lê, e a gente lê de uma forma muito fria o texto. Mas medita, pense, tenta se colocar no lugar de Jó. Uma mãe, quem sabe tem pessoas aqui, mãe, pai, que já teve o desgosto de perder um filho. O caminho natural da vida, sempre a gente ouve isso, e é verdade, que o caminho natural da vida é os filhos enterrar os pais. É o caminho natural da vida. A lógica natural. E a pior dor que existe no coração de um pai e de uma mãe é enterrar um filho. Ou uma filha. Eu não tenho dúvida disso. É a pior dor que pode haver. É enterrar um filho, enterrar uma filha. Jó tinha 10. 7 homens, 3 mulheres. Já moços. Que estavam na casa do primogênito, tendo um banquete, se alimentando, se divertindo. E aí o verso 19 do capítulo 1, o rapaz está contando para Jó o que aconteceu. E ele diz: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. A gente sabe que essa ação aqui também foi satânica. Foi satânica. E os 10 filhos de Jó morreram no mesmo dia. Imagine Jó enterrando os 10 filhos. Que sofrimento não foi aquele? Perdeu bens, mas perdeu seus filhos. E depois de todo esse baque, ele se levanta, depois de ouvir todas essas notícias ruins, ele se levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça, se lança em terra e adora. Adora. E diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Ele quer dizer o seguinte: eu vim sem nada para esse mundo e vou voltar sem nada. Comecei a minha história sem nada e vou terminar sem nada. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Coisa extraordinária isso aqui. Quando a gente para pensar nisso aqui, a gente tem que admirar esse homem. Admirar. E aí o capítulo 2, começa dizendo: e vindo outro dia. Aí vem outro dia. E sabe que outro dia foi aquele? De mais provação. De mais sofrimento. Porque Satanás viu que Jó não blasfemou. Porque a tese dele era: se tirar tudo que ele tem, vai blasfemar. Tirou tudo e ele não blasfemou. Tirou tudo e ele continuou adorando. E aí Satanás vem e faz uma outra proposta. Verso 4 do capítulo 2. Pele por pele, e tudo quanto tem
ou tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Então a proposta de Satanás é o seguinte: agora toca nele próprio. E aí ele vai blasfemar. Verso 5, ele diz: estende, porém, a tua mão, falando para Deus, e toca-lhe nos ossos e na carne, ou seja, coloca uma enfermidade nele, ou permita uma enfermidade nele, e verás se não blasfema na tua face. Aí Deus diz assim: está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E Satanás vai, no verso 7, diz que ele sai da presença do Senhor, e veja a pressa do maligno. Com a permissão dada por Deus, ele então sai e fere Jó. Ele estava com pressa de ver Jó blasfemar, de ver que as suas sugestões iriam ser ratificadas. E Jó não sabia de nada disso, irmãos. Jó não tinha consciência de nada que estava acontecendo no mundo espiritual. Para Jó, foi um sofrimento imenso que caiu como uma avalanche sobre ele. E é por isso que eu disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Porque Jó entendia que Deus era a razão de tudo. A razão dele ter e a razão dele não ter. Deus era tudo na vida de Jó. Então, quando a gente lê, a gente sabe a história todinha. A gente sabe o que está acontecendo por trás das cortinas e sabe o que está acontecendo na frente das cortinas. Jó não, ele não tinha consciência nenhuma dessa reunião, dessas palavras de Satanás, da concessão de Deus. Ele não sabia de nada disso. Não sabia. Ele não sabia que Deus tinha empenhado nele confiança. Jó, Deus pôs tanta confiança em Jó, da própria honra do próprio Deus. Deus confiava em Jó de tal maneira que permitiu Satanás vir sobre Jó com fúria. E Jó não sabia de nada daquilo. E mesmo não sabendo de nada que estava acontecendo no mundo espiritual, ele honrou a Deus. Ele honrou a Deus. E Satanás vai e fere Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até a alta da cabeça. Está escrito no verso 7 do capítulo 2. E tomando Jó um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Olha, o homem já tinha perdido tudo, perdeu bens, perdeu o filho, agora é atacado de uma doença terrível, do alto da cabeça, a planta dos pés. E nessa hora sua mulher vem e acha que é melhor ele morrer. E ela disse: amaldiçoa Deus e morre. Mas Jó não aceita a proposta da mulher, que era semelhante à proposta do diabo. Então o que estava acontecendo no mundo espiritual, a proposta do diabo ele vai blasfemar, ou seja, amaldiçoar o Senhor. Agora a mulher de Jó fala a mesma coisa. A pobre estava sofrendo também. Mas veja a diferença de duas pessoas que estão em situações parecidas. A mulher de Jó e o próprio Jó. Ela também perdeu os 10 filhos. Ela também teve perdas imensas. Tudo que o marido perdeu, ela perdeu também. E agora ela vê o marido se acabando, coberto dessa chaga maligna. Mas veja a diferença, mesmo na mesma situação, com exceção de que ela não está doente. A Jó está. Então a aprovação está sobre ela também. Mas veja a diferença de Jó para ela. Ela chegou à conclusão que era melhor morrer. No caso de Jó. É tanta desgraça, tanto sofrimento, que a melhor solução para você é morrer. Mas Jó não pensava assim. O foco de Jó era outro. A postura de Jó era outra. A postura de Jó
era se conformar com aquilo que ele entendia ser a vontade de Deus. Ele se conformava, já que ele estava passando por aquilo, e ele sabia que ele era um homem temente, ele sabia que ele estava passando por aquilo porque Deus estava permitindo. A causa final de tudo era Deus, ele entendia isso. Então ele não cogitava a possibilidade de que a sua morte por blasfêmia seria a melhor opção. Não, ele não iria blasfemar do Senhor para se livrar do sofrimento. Ele iria continuar confiando em Deus. Diferente da mulher dele, que imaginava que a melhor opção era blasfemar e morrer. E quantas vezes na vida da gente também, quando a gente passa nem perto do que Jó passou. Porque não passa, irmão. A verdade é essa. Às vezes tem gente que brinca e até de forma insensata fala assim: eu estou sofrendo como Jó. Não deveria falar isso não, porque não chega nem perto do que Jó passou. Fulano tem a paciência de Jó. Não tem não, porque se ele tivesse, ele teria que passar pelo que Jó passou e suportar do que Jó suportou. Não existe outro quadro semelhante a esse aqui. Claro que tem muita gente sofrendo, mas não pode amenizar o sofrimento, porque o sofrimento de um é diferente do outro e cada um sofre no seu grau. Mas querer comparar com Jó, não compara. Não compara. Porque aqui há uma ação maligna fortíssima, terrível, de Satanás. E o que está em jogo aqui é a fidelidade de um homem. Até onde ele vai manter sua fidelidade a Deus. O que Jó faria na terra repercutiria no céu. Satanás teria como zombar, até na face do próprio Deus, se Jó blasfemasse. Mas Deus, ao investir em Jó, de certa maneira, Deus não se viu contrariado. Satanás, mais uma vez, perdeu. Eu tenho certeza que Deus só deixou porque Deus sabia o que Jó ia fazer. Tenho certeza que nosso Deus é um Deus onisciente. Ele só permitiu que Satanás fizesse o que fez com Jó, porque ele sabia que Jó ia se manter. Glória ao nome do Senhor para sempre. E quando a mulher faz a proposta para ele podia acompanhar a mulher, né? Mas ele diz: não, você fala como fala uma louca. E aí ele volta lá atrás, no mesmo princípio dele. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. É o mesmo princípio. Deus tirou. Quando Deus deu, foi o bem. Quando Deus tirou, foi o mal. E ele repete o mesmo princípio agora para a mulher dele. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E aí o texto diz assim: em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Não pecou Jó com seus lábios. Ele não pecou com a boca dele. A Bíblia não diz que a boca fala que o coração está cheio? Então aquele coração estava cheio de confiança. O coração de Jó estava cheio de fé, cheio de convicção na soberania de Deus. Isso que expressa o coração de Jó. Mas a verdade é que essa foi apenas a introdução do que eu quero falar. Porque a partir do verso 11 do capítulo 2, nós lemos assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o temanita,
e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, olha uma situação de Jó, era tão terrível, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um seu manto, sobre a cabeça lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Então a notícia chega longe, e alcança 3 amigos de Jó, de regiões diferentes. E quando esses 3 homens ficam sabendo do que aconteceu a Jó, decidem se reunir e irem até a terra de Uz, e a proposta deles era condoer-se dele e consolar, estar perto dele naquela hora de sofrimento. Sentimento lindo, não é? Sentimento maravilhoso, estar perto do amigo, na hora que o amigo está sofrendo. E quando eles chegam de longe, eles veem Jó lá sentado no meio, se coçando com aquele caco de telha, na cinza, e eles não reconhecem Jó. Sabem que é Jó, mas é como a gente diz, mas meu Deus, a pessoa virou outra. De tanto sofrimento, eles não viram o Jó que eles tinham visto da última vez. Agora era um cadáver ambulante. E o que eles fizeram? Eles levantaram a voz e choraram. Eles rasgaram o manto. Do mesmo jeito que Jó rasgou o manto dele, eles também rasgaram o manto. Lançaram pó no ar, que quer dizer, esse ato de lançar pó no ar indica um sofrimento tão grande que é como se fosse morte. Porque quando morre, vai para baixo da terra. Então, quando o sofrimento era muito grande aqui, as pessoas jogavam pó sobre a sua cabeça para indicar o seguinte: eu estou sofrendo tanto que é como se eu tivesse morto. E eles se assentam com Jó e ficam lá sentados 7 dias e 7 noites sem dizer uma palavra sequer, porque viam que a dor era muito grande. Você já ficou calado diante do sofrimento de alguém? Você não tem palavra? Tem o que falar. Já passou por essa experiência? Você quer até falar, mas não tem o que falar. E esses homens aqui então ficaram esses 7 dias e 7 noites ali sentados com Jó. Então, quando a gente olha esse momento aqui da vida de Jó, e lembre-se que nós acabamos de dizer que está escrito no verso 10 do capítulo 2 que Jó não pecou com os lábios dele. Não pecou. Não pecou com seus lábios. Toda vez que Jó abriu a boca, ele não pecou com os lábios dele. Que lição, hein? Porque Tiago diz que o homem tem dificuldade de controlar a língua. E Tiago diz que o homem que controla a língua controla todo o corpo. Então nós estamos vendo um homem aqui que controlava a língua. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dos poucos na história que controlou a sua língua. Porque ele não pecou com os lábios dele. E os 3 amigos de Jó, quando ficaram 7 dias calados, foi uma maravilha. O problema foi quando eles começaram a falar. Porque, ao contrário de Jó, quando esses homens começaram a abrir a boca, porque no capítulo 3, no verso 1,
Depois de 7 dias, diz que Jó abriu a boca e falou. E falou, foi falando. E lá no capítulo 4, verso 1, diz que então respondeu Elifaz o temanita e disse. Aí começou Elifaz falando. Quando esses homens começam a falar, aí começa o problema. Como se Jó já não tivesse tanto problema, aqueles homens com suas palavras vieram acrescentar ainda mais problemas para Jó. E é isso que a gente vê no livro. Por que esses homens, tanto Elifaz, Sofar e Bildade, por que esses amigos de Jó, quando começaram a falar, acrescentaram mais ainda problemas, e os seus lábios não foram puros como foi os lábios de Jó? Porque basicamente, nos discursos que eles fizeram, todos os três seguiram uma lógica. Qual era a lógica que eles seguiram? A lógica era essa. Se Jó está sofrendo, é porque ele fez alguma coisa para merecer sofrer. Essa era a lógica. Os discursos desses homens, embora tivessem muitos outros comentários que eles faziam, se a gente fosse resumir o discurso dos três, resumia nisso. Jó pecou, por isso está sofrendo. Essa era a lógica deles. Que é uma lógica que não ficou lá naqueles dias, que ainda continua nos dias de hoje. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas dizendo assim, fulano está sofrendo porque pecou. Ah, deve ter feito alguma coisa muito séria, por isso está sofrendo. Não fazemos ainda esse juízo? Às vezes. Só que esse juízo que eles faziam não era uma realidade no caso de Jó. Jó não estava sofrendo porque pecou. Ele era reto, justo, temente a Deus. Não quer dizer que ele era impecável, santo. Não. Porque todos os homens são pecadores. Só Jesus foi plenamente santo. Santo. Não estou querendo dizer que Jó era igual a Jesus, de jeito nenhum. Mas ele era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Era um homem que agradava a Deus, como um Noé. Noé. No livro de Ezequiel, quando Deus está tão revoltado com o povo de Israel, com a cidade de Jerusalém, e Deus vai permitir que Nabucodonosor invada a cidade de Jerusalém, porque o povo pecou tanto, que desagradou tanto a Deus, naquelas investidas de Nabucodonosor, no livro de Daniel, ou de Ezequiel, usado por Deus, ele disse assim, se no meio de Jerusalém estiverem Jó, Daniel e Noé, esses três, Jó, Daniel e Noé, se eles estivessem no meio de Jerusalém, eles, pela justiça deles, só salvariam a alma deles e de mais ninguém. Para mostrar que a situação de Jerusalém era tão crítica, que se esses três justos estivessem lá dentro, era como se Deus falasse, eu vou tirar esses três, mas vou punir Jerusalém. Porque esses três não merecem ser punidos, mas Jerusalém merece. Para você ver o nível de temor de Deus que Jó tinha. Ele é listado junto com Noé e com Daniel. Então veja que eram homens que andavam no temor do Senhor. Eram homens que agradavam a Deus. Noé agradou tanto que Deus poupou do dilúvio. Daniel, a Bíblia não registra um deslize.
Volto a dizer, não pense que eles eram Jesus. Não, com Jesus não dá para comparar ninguém. Mas analise que homens extraordinários não foram aqueles que decidiram num tempo onde a revelação não era tão extraordinária como a nossa, porque o livro de Jó segundo os estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia. Jó foi um homem que viveu possivelmente na era dos patriarcas, talvez na época de Abraão. Então nós estamos falando de uma pessoa que não tinha uma revelação tão grande de Deus como nós temos, mas que mesmo não tendo, na revelação que tinha, ele honrou a Deus. Ele serviu a Deus. Isso é uma lição para nós. Que temos tanto. E às vezes cumpre-se em nós o que está escrito no livro de Provérbios. A alma farta pisa o favo de mel. Tem tanto que não valoriza. Eles tinham muito menos que nós, mas valorizavam muito mais que nós. Devemos aprender. Então esse discurso deles, de que Jó sofria porque pecou, não estava certo. Porque não era uma realidade. A gente sabe disso porque a gente lê tudo isso, sabe. Agora, eles falaram muito sobre Deus. Quando você lê isso, você encontra. Eu quero abrir um parênteses aqui, para aconselhar os pregadores que pregam no livro de Jó. Tome muito cuidado com o que você vai pregar no livro de Jó, para você não dizer que é Deus que está falando. Você tem que ler tudo para entender o seguinte, porque aqui quem fala é Jó, aqui quem fala é Elifaz, é Sofar e é Bildade. Deus fala também, tem até o diabo falando. Eliú fala. Então, às vezes, alguém, de forma inadvertida, pode pegar uma palavra, uma frase de Elifaz, por exemplo, e dizer, Deus está falando isso. Não, meu irmão, não é Deus que está falando, é Elifaz. Mas pastor, se não é Deus, porque está na Bíblia. Nem tudo que está na Bíblia é Deus falando diretamente. Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? É. Então deu um nó na minha cabeça agora. Como que ela pode ser a palavra de Deus se não é Deus que está falando? Mas você acha que era Deus falando através de Elifaz? Não. Era Deus falando através de Bildade? Não. Era Deus falando através de Sofar? Não. E o diabo falando, você acha o quê? Mas está na Bíblia, o diabo falou, está registrado aqui. E disse Satanás, não é escrito aqui? O registro é inspirado. O registro é inspirado. Quando Moisés, que possivelmente foi o autor desse livro, ele está contando, ele está narrando a história, e ele está escrevendo os diálogos. Esse registro está sendo feito sob a inspiração do Espírito Santo. Não quer dizer que falou sob a inspiração do Espírito Santo. Então qualquer pessoa que for pregar no livro de Jó tem que tomar muito cuidado para não dizer que é Deus que está falando, porque não é Deus que está falando. O que Bildade fala, o que Sofar fala, o que Elifaz fala, muitas vezes está certo. Mas você tem que entender que é ele falando um conceito certo. Mas no geral, no conjunto da obra, tudo que eles falou desagradou a Deus. Embora eles tenham dito coisas que é correta. Quando eles falam sobre Deus, eles citam até coisas certas. Citam. Mas não quer dizer que eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. De forma nenhuma. Então é só uma dica para quem prega, para tomar cuidado quando for pregar no livro de Jó. Aliás, tem que tomar cuidado quando for pregar a Bíblia em todo lugar, né? Porque tem que entender isso aí. Mas o livro de Jó é um livro que requer muito esse cuidado. Porque senão vai falar, Deus está falando. Deus falando, nunca falei isso. Quem falou foi Sofar. Quem falou foi Elifaz.
Então, esses homens, ao discursarem sobre Deus, eles não foram plenamente fiéis. Eles falaram sobre Deus bastante, mas eles não foram plenamente corretos nas suas colocações, nas suas abordagens. Eles não foram. Agora vejam, meus irmãos. Grande problema daqueles homens foi o oposto de Jó. Porque Jó, quando abriu a boca, não pecou. Mas eles, quando abriram a boca, até na boa intenção, eles não foram mal intencionados. Mas até na boa intenção de contra-argumentar com Jó, eles discursaram sobre Deus, mas o total do que eles falaram sobre Deus não estava certo, não estava correto. Veja aí, no capítulo 42, verso 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Está vendo? Não sou eu que estou inventando. Deus não se agradou do que aqueles homens falaram. Não se agradou. E Deus é claro assim, olha, vocês me irritaram. Porque vocês falaram de mim o que não era reto, como meu servo Jó. Então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre Deus, para não falar o que a gente acha. Agora, quando eles acabam de falar, chega uma hora, eu vou encerrar agora, que já é 9 horas, mas só para concluir um pouco esse raciocínio aqui, quando eles terminam de falar, e não tem mais palavras nenhuma, sabe o que acontece com eles? Tem um lá perto que também estava ouvindo a conversa. Estava ouvindo Jó e os 3 amigos lá conversando. Era o Eliú. E quando os 3 amigos não têm mais o que falar, Eliú entra em cena. E Eliú censura os 3 amigos de Jó. Veja aí no capítulo 32. Verso 3. Também, está falando de Eliú, também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, os 3 amigos de Jó. Porque não achando que responder, todavia condenavam Jó, ou a Jó. Verso 11. Eis que aguardei as vossas palavras, disse Eliú, e dei ouvidos às vossas considerações até que buscasseis razões. Atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem responder às suas razões. Versículo 15. Estais pasmados, não respondeis mais, faltam-vos as palavras. Acabou o estoque dos amigos de Jó. Irmãos, era muito melhor aqueles homens ter ficado sentados 7 dias e 7 noites perto de Jó, ter levantado e ido embora. Fazia melhor. Sabia que tem hora na vida que você faz melhor ficando quieto do que falando? Tem que aprender isso. Se eles terem ficado 7 dias e fossem embora, eu faria muito bem. Mas começaram a falar e falaram um monte de coisa errada. Que fez Eliú, que era mais novo. Porque Eliú não quis entrar na conversa, porque como mais novo ele ficou de fora. Falou, não vou entrar na conversa dos mais velhos, que são mais sábios.
Só que quando ele viu que os amigos de Jó se calaram, não tinha mais o que responder, ele entra e censura. E depois da censura de Eliú, censura do homem, já pensou, meu irmão? Alguém lhe censurar por você falar um monte de coisa errada? Além da censura do homem, depois vem Deus, que foi o versículo que nós lemos. E Deus vem e diz que está irritado. Agora, quem quer estar na frente de Deus se Deus está irritado? Cair nas mãos de um Deus irado. E Deus estava irritado com os 3 amigos de Jó. Irritado por quê? Porque eles viajaram de longe, foram condoer-se, ficaram sentados 7 dias, choraram, rasgaram o manto, jogaram um pó sobre a cabeça? Não, com isso Deus não estava irritado. Deus estava irritado por causa do que eles falaram. Isso é uma lição para nós. Tomemos cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras podem fazer os homens nos censurarem e podem fazer Deus se irritar contra nós. Mas isso aqui eu vou continuar porque tem muita coisa para falar ainda. Mas nós vamos parar por hoje. Porque depois desse conjunto que eu apresentei aqui, nós vamos aplicar essa palavra. Mas vamos deixar para terça-feira que vem, se Deus quiser. Vamos ficar em pé e vamos orar, meus irmãos.